Um outro jeito, né, uma outra forma de você, um outro passo para a gente desenvolver e identificar problemas, não desenvolver, mas identificar e resolver problemas, é o painel de indicadores. Como que a gente identifica problemas através do painel de indicadores? Através das referências. Então, você tem um indicador, você tem as referências daquele indicador, você vai monitorando esse indicador ao longo do tempo. E aí, com base, né, na oscilação dos indicadores, você começa a entender como que está o desempenho daquela área, daquele setor, daquele processo, né? Então, o desempenho do estoque, ele está bom ou não está bom? Eu vou olhar pela ruptura de estoque, vou olhar pela acuracidade do estoque, nós vamos olhar pela divergência de estoque físico e sistema. Então, os indicadores eles vão nos mostrando como que, fazendo aquela análise naquele ponto, eu consigo resolver problemas, identificar e resolver problemas que são extremamente do processo produtivo que não está bem estruturado, que não está bem organizado, das operações que precisam ser revisadas, justamente porque estamos olhando para os indicadores. Então, a ferramenta de indicadores ela é indispensável para quem quer identificar e resolver problemas, né? Então, diagnóstico é uma ferramenta, indicadores, painel de indicadores é outra ferramenta. E uma terceira ferramenta, gente, eu fiz um Reels uma vez sobre ela e eu acho que ele deu muito certo justamente pelo como foi expressada a situação. Uma vez eu estava dentro de uma sala resolvendo um problema, escrevendo um e-mail, alguma coisa assim, e estava acontecendo um problema na produção. E aí um colega de trabalho, ele me chamou no rádio. Falou, Aline, está acontecendo tal problema lá no chão de fábrica, lá na linha de produção, precisa que se resolva. Como eu estava no meio de escrever esse e-mail, mandar algum documento, sei lá o que eu estava fazendo na época, só lembro da situação, né? Eu peguei o rádio e fui resolver o problema, delegando a função para o meu staff de produção. Então, na época, tinha esse staff de produção, onde eu podia pegar o rádio e trocar ideia com eles ou então delegar alguma atividade para ele resolver. E eu peguei esse rádio, gente, e chamei. Fulano, tem uma reclamação de que o produto está assim, 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 verifica para mim, por favor. Botei meu rádio ali e continuei escrevendo meu e-mail. Esse meu colega de trabalho chegou, gente, e super nervoso, né, sobre a situação que estava acontecendo, estava tendo perda na produção. E começou a xingar um monte, né? Aline, você tem que ir lá resolver, você tem que tirar a bunda da cadeira e ir lá resolver isso agora. O que ele me ensinou nesse momento, apesar né, da grosseria com que ele falou, apesar do jeito, né, que ele utilizou e da expressão? Ele me ensinou, gente, que identificar e resolver problemas, em certa medida, se a gente não tiver lá cheirando o problema, lá na fábrica, lá na produção, lá no processo, no Gemba, né? Como queira chamar, se a gente não estiver lá para ver acontecer, não será tão eficaz. Significa que você tem que ficar lá imerso no problema, como eu acabei de falar que não era para fazer? Não, não é isso. Significa que para você entender como ele funciona, você precisa ir lá. Você precisa ir lá na fábrica entender como é que ele funciona. Como você quer identificar um problema à distância? Não vai rolar, não. Você tem que ir lá entender como ele acontece. Você tem que ir lá perguntar para o operador o que está acontecendo, como que a coisa está acontecendo, como que aquilo está se desencadeando. E aí a gente muitas vezes se perde nisso por não estar lá no chão de fábrica. Isso mesmo, Fabiano. É uma questão de saber gerir as urgências, conciliar com as rotinas. Eu nem tanto tenho que ficar achando que eu tenho que ficar atrás do computador o dia inteiro, mas nem também tão imerso no problema que eu não possa olhar para ele de fora e resolver. Então, saber equalizar isso é extremamente importante para não acostumar com a paisagem, né? Para a gente não virar parte do problema, mas também achar que você vai ficar de fora e que tem que resolver ele por videoconferência. Não funciona, né? Então, identificar problema tem sim a ver com indicadores, identificar problemas tem sim a ver com ferramentas para você fazer isso se tornar mais fácil, mas tem que ter o momento de ir para o chão. Tem que ter o momento de você olhar com um olhar diferente. Quando as pessoas perguntam para a gente, por que a consultoria, né, tem tanta essa efetividade de resolver os problemas, uma vez que vocês vão na empresa 2 vezes no mês, né, e de tão rápido, esporádico, né, não estão ali o dia todos os dias. Só que a gente, além de ter um olhar treinado, porque vê problemas, o mesmo problema acontecendo de diversas formas
possível, a gente não está acostumado com o cenário. Nós vamos enxergar ali como um olhar de fora mesmo. E é isso que a gente tem que treinar. Nós não podemos nos esquivar da responsabilidade de estar lá olhando para o problema acontecer, né? Que a gente tem essa responsabilidade, mas a gente não pode estar submerso no problema. Porque se eu fico com a cabeça enterrada no problema, eu de verdade perco a capacidade de criticar. Aí sabe aquela frase que a gente falou lá na live passada? Ah, mas sempre foi assim, nunca vai mudar, isso sempre aconteceu assim, aqui é assim mesmo. A gente começa a usar esse discurso. Começa a ficar para nós muito familiar falar que sempre foi assim e não vai mudar. Por quê? Eu já acostumei com o cenário, eu já me mergulhei ali dentro do problema, eu já entendo que a fábrica é assim, não vai mudar, que é assim mesmo, que é assim que funciona. E isso vai impedindo a gente de se tornar mais crítico. E gestor que não é crítico, gente, ele não tem habilidade de resolver problemas de uma maneira diferente, uma maneira inovadora, inclusive. Né? Quando a gente fala de inovação, não é só tecnologia, não, é saber resolver problemas de formas diferentes também. Né? Então, quando a gente fala de uma cultura de inovação, não é só tecnologia, indústria 4.0, 5.0, não. É olhar para o mesmo tipo de problema e trazer soluções que. E aí, de novo, a gente só consegue ir para esse lugar uma vez que a gente tem condições, olhar crítico treinado para poder fazer a análise, talvez não fossem tão óbvias, bem feita do nosso cenário. Para fechar, né? Quero trazer aqui um passo a passo, né? Já que eu falei do diagnóstico, já falei dessa ferramenta que é assim muito importante, que é a primeira que eu ensino lá dentro da formação, dentro do Acelera Gestor, né? Eu vou passar aqui para vocês o passo a passo, que é o que a gente utiliza dentro do diagnóstico. Então, papel e caneta na mão, anota aí, porque esse passo a passo é poderoso para você colocar isso em prática. Então, vamos fazer aqui um passo a passo da primeira ferramenta, da ferramenta que é mais utilizada pelos gestores para poder identificar os problemas e facilitar a solução deles. Então, primeira coisa, quando a gente vai lá para o estoque, avaliar se as movimentações de entrada e saída estão acontecendo de uma maneira coerente. Tudo que entra, tudo que sai está sendo realmente controlado e monitorado? Então, olhar nisso. Cadastro de item no sistema também é um ponto importantíssimo. Eu estou com 3 clientes que estão fazendo mudança de sistema e revisão de cadastro. Então, gente, é um ponto importante mesmo, porque é a base de todas as melhorias que você vai fazer que usam os ERPs, né, no dia a dia da fábrica. Outro ponto, que as compras são feitas? Né? Como que a análise para a compra é feita? Tem alguém que analisa, não analisa, consulta o estoque, não consulta o estoque? Como é que é isso? Né? Então, um ponto importante é olhar. Como que a estrutura da fábrica está sendo utilizada? Eu estou com capacidade ociosa ou não? Eu estou com uma fábrica que está estrangulada, já está no limite da utilização. Ponto importante a ser olhado. Qual que é o ritmo, né, de padronização dos processos? Ou seja, eu tenho muitos processos padronizados, não tenho nenhum padronizado. Como que você, enquanto gestor, está caminhando com a padronização desses processos? Um outro ponto a ser avaliado. Quantas falhas ou quais tipos de falhas a gente tem na programação de produção hoje? Falha, interrupção, mudanças. Como que é essa programação de produção hoje? Cada hora é uma coisa, cada hora é uma mudança, segue direitinho. Outro ponto a ser analisado. Tem indicadores? A empresa tem e avalia seus indicadores mensalmente? Outro ponto a ser avaliado. E aí, gente, quando a gente olha para esses tópicos, né, que são os tópicos que a gente avalia todas as operações e entende quais são os problemas que acontecem em cada uma delas, a gente ganha tempo e inteligência para poder propor as melhorias. Porque quando você vai lá e faz uma varredura em todos os processos, você entende onde é que está o problema e age antes mesmo dele, né, se tornar aí uma bomba que você tem que ficar apagando incêndio todo dia.